Eu vou começar esse vídeo aqui, rapaziada, dando um tempo aqui pros amantes do Vampirão se manifestarem. Eu sei que vocês estão aí, eu sei, mas aqui tem espaço pra todo mundo, inclusive pros amantes do Vampirão. Então vou deixar você me xingar aí, falar o que você quiser, inclusive sobre os 3 gols de ontem marcados por jogadores trazidos pelo Nosferatu do Bainão, o nosso querido Marcos Braz. Pode falar aí. Meus amigos, a gente tem que dar a mão palmatória, né, cara? E aqui, nesse canal, eu não persigo ninguém. Eu não sou contra ninguém, não sou partidário, não tem nada disso aqui, ó. O meu partido, a minha, minha grande bandeira é esse escudo aqui, ó. Esse escudo azul marinho. Aqui neste canal, defendemos única e exclusivamente o Clube do Remo. E nós temos que reconhecer, cara. Nós temos que reconhecer. Ontem nós fizemos 3 gols com 3 jogadores trazidos por Marcos Braz. Nico Ferreira, Panagiotis Tatsides e o grande João Pedro. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, antes da gente dar a César o que é de César. Esses jogadores jogavam bem com o Antônio Oliveira? Esses 3? Principalmente os 2 titulares, que é o Nico e o Panagiotis. Eles jogavam bem com o Antônio Oliveira? Responda aí. Quem manteve o Antônio Oliveira no Remo? Responda aí também. Então, meus amigos, o próprio Marcos Braz estava se auto-sabotando. Infelizmente. Trouxe bons jogadores. Agora a gente começa a ver o potencial desses bons jogadores dentro do time, dentro de campo, né? O Hernandes era um pé duro, um pé de rato com o Antônio Oliveira. Jogava no meio, o cara é ponta. Bate na bola como poucos. O Hernandes era banco, né? Às vezes nem entrava em campo com o Antônio Oliveira. Olha hoje, imprescindível, titularíssimo nessa ponta direita aí do Remo, o Hernandes. Não tem nem o que falar, né? Sem contar os outros também, os outros jogadores. Então, o Marcos Braz, sim, todo mérito total. Trabalho muito bom em termos de contratações. Isso aqui a gente sempre falou aqui no canal. Fez contratações interessantes. Trouxe jogadores que eram apostas, mas apostas válidas, como o Hernandes, como o próprio Nico. Eu falei isso aqui quando esses jogadores foram contratados. Só que precisava de um grande treinador para potencializar essas contratações. E o Guto chegou. São 6 jogos e 6 vitórias com o Guto. Todo mundo, com exceção daquela parte negra do Pará, né, daquela parte escura do Pará, que é os mucurentos, né, a vergonha ali, com exceção dessa vergonha aí, essa minoria, 25% aí da população paraense, com exceção deles, todo mundo quer o Remo na Série A. Todo mundo quer o Leão Azul na Série A. Todo mundo. Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste principalmente. Você acha que os caras querem Novo Horizontino ou querem o Remo? Você acha que os caras querem o Mirassol na Série A, fazem questão do Mirassol ou fazem questão do Remo? Claro que o Mirassol tá lá por mérito, ninguém colocou o Mirassol lá. É um trabalho muito bom feito internamente no Mirassol e também na questão futebolística do time. Mas vocês acham mesmo que a CBF não quer o Remo na Série A? Cara, vai potencializar uma região que há muito tempo não tinha um protagonista na Série A. Há muito tempo. Não tinha um clube para representar. E tem uma grande torcida, tem uma grande renda também. O Clube do Remo é um dos clubes que mais arrecada com bilheteria no futebol brasileiro, né? Só perde para as grandes potências, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, para esses times aí. Mas o Remo, por exemplo, ele tem uma torcida gigantesca. Gigantesca. Vai chegar um momento, se o Remo continuar se potencializando na Série A, vai chegar um momento, eu não tô falando nenhuma merda aqui não, gente. Vai chegar um momento que ele vai chegar no mesmo nível do Grêmio e do Internacional em termos de torcida. Não, eu não tô falando nenhuma merda aqui não, cara. Eu sei que lá tem muito mais pessoas, tem muito mais público. Mas o Remo se potencializando na Série A, olha quanto tempo o Remo ficou de fora da primeira divisão. O Remo ficou mais de 30 anos.
Perdeu muito a sua identidade, perdeu muito a sua força dentro de torcidas. Grêmio e Internacional estão lá todo tempo, são potências. Em termos de agremiações, de história, eu não vou falar aqui que o Remo vai chegar nesses clubes, porque não vai. Mas em termos de torcida, de popularidade, vai sim. Tem sim. O Remo tem potencial para chegar a 1 milhão de torcedores nas redes sociais. Tem sim. Tem e vai chegar, porque o trabalho vai ser feito. O nosso querido Guto Ferreira vai conseguir o acesso para esse clube. E lá na Série A a gente vai conseguir a nossa reestruturação, principalmente, né, na questão ali de ver o futebol como ele tem que ser visto. Essa chegada do Marcos Braz ajudou muito nisso. A gente pontua assim os pontos negativos do Braz aqui, que para mim foi um, que foi manter o treineiro. Mas temos que falar também a mentalidade. O cara chegou aqui, mudou a mentalidade da diretoria, mudou a mentalidade de pessoas que estavam lá dentro, que agora estão vendo que sim, precisa de mudança radical. Chega de ficar dando trela para empresáriozinho de jogador meia boca, jogador pereba. Tem que fazer amizade com o empresário do jogador do Nico, do nível do Nico. Tem que fazer amizade com o empresário do nível do Hernandes, para trazer bons jogadores para cá. Jogadores que possam vestir a camisa do Remo e possam nos dar alegria e vontade de ir para o estádio. Hoje eu acordei na rede social, todo mundo perguntando, e aí, vai soltar os ingressos quando? Meus amigos, quem for besta, for bobo, vai perder ali os ingressos. O Remo vai soltar, vai vender em meio-dia todos esses ingressos aí pro Bainão. Então, já se esperte. Agora, nesse exato momento, se eu não me engano, o clube do Remo tá fazendo aí o Aerorremo, né? Que é receber os jogadores. Tem torcedor que acha que isso é coisa de emocionado. Emocionado? Vai pra casa do cacete, mano. Você que fala isso. Que emocionado, cara. O nosso clube tava na Série D há 10 anos atrás. A gente subiu e caiu no mesmo ano. A gente ficou 3 anos na Série C, sofrendo, padecendo. Você não quer que o torcedor vá lá agradecer os jogadores, comemorar com os jogadores, mostrar para os jogadores que sim, dá para subir. Estamos a 2 vitórias da Série A. Vocês acham que isso aí é coisa de emocionado? Pô, cara, se for pra falar uma merda dessa, fique calado. Fique em silêncio, é melhor. É melhor. É melhor, tá? Tá certo, torcida, vai lá. Prestigie os caras. Não dá pra mim ir, porque vocês sabem que eu moro em Castanhal, né? Mas vão lá, prestigiem os caras, né? E, assim, o Marcos Braz, trabalho surreal aí, que vem colhendo frutos em termos de contratações. Isso a gente sabe. Vamos falar aqui de Augusto Ferreira, né? Porque o Guto também colocou aí, né? Aliás, o Guto é o grande responsável pela potencialização desses jogadores, né? O Guto, ele é o principal responsável, isso todo mundo sabe. E ele está aí a 2 vitórias de fazer história no Remo, de entrar para a história, inclusive, desse clube. Aliás, o Guto, para mim, já entrou para a história, né? Ele já entrou para a história, ele conseguiu 6 vitórias seguidas numa Série B disputadíssima, aonde só o Atlético conseguiu 6 vitórias seguidas. Agora eu posso falar isso, né? Só Remo e Atlético conseguiram 6 vitórias seguidas. E se o Remo conseguir mais 2 vitórias, ele bate o recorde do Atlético, que é de 7 vitórias seguidas. O Atlético tem 7 vitórias seguidas na Série B. Se o Remo conseguir mais 2 vitórias, ganhar da Chapecoense e ganhar do Novo Horizontino, vai subir tranquilamente, não tenha dúvida disso. Mas essas 2 vitórias aí, contra o Novo Horizontino a gente conquista o acesso, né? A gente conquista ali mais o Guto, além de entrar para a história do clube, como não tô falando só do Remo do Remo não, cara. Eu tô falando do futebol do Norte. Se eu não tô enganado, essa é a primeira vez em pontos corridos que o futebol do Norte conquista 6 vitórias seguidas. Essa é a primeira vez. Mais uma vez o Remo entrando para a história, né? Mais uma vez o Remo mostrando que sim, essa camisa tem peso. Que sim, esse clube é grande no cenário nacional. Esse clube é respeitado no cenário nacional. Faltava só profissionalismo. Alguém que chegasse e olhasse para o Remo e dissesse, ó, sim, esse clube tem potencial. E não podemos negar que o Braz fez isso. A gente não pode negar isso. Até porque eu jamais vou aqui fechar os olhos para a realidade, tá? Sobre o Guto, o trabalho que o Guto vem fazendo, ele tem que coroar esse trabalho com acesso, né? E brindar ele com o título. Porque o clube do Remo, para conquistar o título, é complicado, gente. Não pelo Remo, que eu acho que o Remo entrou na briga de vez pelo título, mas pela tabela do Coritiba. O Coritiba pega Volta Redonda agora,
que pra mim é o jogo mais difícil, porque o Volta Redonda joga em casa e é muito forte dentro de casa. O Coritiba depois pega o CRB em casa, CRB é piranha de todo mundo fora de casa, né? E o CRB já vai estar descompromissado. Pega o CRB. Vamos torcer pro CRB ganhar, né? Do Atlético Goianiense, pro CRB chegar pelo menos vivo contra o Coritiba. Mas o CRB depois pega o nosso rival, o nosso, como diz o glorioso filósofo Baraka, o nosso pequeno rival, né? Vamos pegar, o Coritiba vai pegar, eles vão abrir a perna, mesmo que eles queiram ganhar, né? É um time horroroso, então vai pegar o rival morto, provavelmente já vai estar rebaixado matematicamente. Depois pega, infelizmente, o Atlético, que já não vai ter mais, não vai estar mais brigando por nada. Tomara que o Atlético esteja brigando pelo menos para se manter, né, ainda. Não esteja garantido totalmente na Série A, na Série B. E depois pega o Amazonas já praticamente rebaixado também na última rodada. E eu preciso falar uma coisa sobre o Amazonas, hein? A gente pode sim tentar fazer a mala branca para o Amazonas dificultar para o Coritiba. Se a gente chegar na última rodada, pelo título, temos que fazer. O N, mas é proibido. Não, mala preta que é proibido. Você pagar pro time entregar o jogo. Mas se você prometer uma grana pros jogadores, eu acho que não é legal isso aí não, tá? Para os jogadores dificultarem o jogo, né? E o Remo vai ter que fazer a parte dele, ganhar do Goiás na última rodada dentro de casa. Mas isso aí a gente fala mais lá pra frente, tá, gente? Agora temos que pensar na Chapecoense. É descansar os jogadores, comemorar, ficar um tempinho com a família aí. E a partir de segunda-feira ali, que eu acho que é quando o Remo vai voltar aos treinamentos, né, aos trabalhos. Foco total na Chapecoense para ganhar mais um jogo dentro de casa e ficar a uma vitória do acesso. Quem diria, hein, cara? Ganhando da Chapecoense, a gente fica a uma vitória do acesso em 3 jogos. É algo surreal que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo único na nossa história, né? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Tá todo mundo torcendo pro Remo, cara. Aonde você olha nas redes sociais, todo mundo falando, todo mundo enaltecendo o Remo, justamente por conta sua, torcedor. Por causa de você. Porque você faz esse clube ser grande. É você. Por isso que eu falo, quem disse que torcida não pesa? Torcida pesa sim. Tem um peso grande no futebol. Tem um peso grande. E você tem um peso grande na história do Remo. Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.